E eu gostaria de ter um tempinho com vocês de meditação na palavra. E o tema de hoje é: não temas, crê somente. No verso 40 de Lucas 8, abre a sua Bíblia aí em Lucas 8. No verso 40 nós vemos Jesus sendo recebido por uma multidão que o esperava. Ele foi recebido com muita alegria por essa multidão. E nesse momento, Jesus foi abordado por um homem. Enquanto ele estava ali naquela multidão, um homem, e esse homem tinha um problema muito sério. A sua filha estava à beira da morte. E esse tal homem não era uma pessoa comum, ele era um homem religioso, ele era chefe da sinagoga. Sinagoga era a casa de oração dos judeus. Nas sinagogas, os adultos, as crianças adoravam a Deus, oravam, estudavam as escrituras. E esse homem, a câmera está torta. Importante... Alguém disse que a câmera está torta, essa carinha. Está torta? E agora não vai dar para arrumar. Então Jesus foi abordado por esse homem que estava com um problema muito sério. Esse homem muito importante, esse homem religioso, um dos líderes ali. E nós vamos hoje falar de fé. Vamos aproveitar a história desse homem para falar de fé. E nós vamos retirar desse texto algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Você já orou pedindo fé para Deus? Alguém pediu a Jesus: aumenta-nos a fé. Está lá em Lucas 17:5. Jesus, aumente-nos a fé. E Jesus não disse que aumentaria. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Porque a fé você já tem. Lá em Romanos 12:13 diz assim: pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu a fé a cada um. O que nós precisamos fazer é exercitar essa fé que Deus já nos deu. E como é que nós vamos exercitar essa fé? Eu sempre tenho dito. Você está parecendo só a metade. Ah não, isso é coisa do... Se eu estou aparecendo só a metade, é coisa do Facebook. Eu tenho visto nas lives por aí. E meu celular está normal. Eu tenho visto em algumas lives que de repente pega a pessoa só na metade, de repente fica normal de novo. Isso é coisa do Facebook. Tá? Aqui está normal, aqui no da Fabrícia também. Tá? Então vamos ver. Então a fé que nós já temos, ela precisa ser exercitada, é igual o músculo que nós temos. Nós temos todos os músculos que a gente precisa, mas a gente precisa exercitar tais músculos para que eles exerçam e realizem as tarefas que a gente deseja que eles realizem, né? Então eu gostaria de ler com vocês Lucas 8, 40 a 42, a princípio 40 a 42 apenas, depois a gente vai ler mais um pouquinho. Lucas 8, de 40 a 42. Se você tiver a Bíblia, você abre aí com a gente. Tá tudo normal aí, Carlão? Okay. Lúcia também, tá tudo bem? Então, abre aí, Lucas 8, de 40 a 42 a princípio, tá? Diz assim o texto: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, ele era um dos líderes ali da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Então aquele homem chega para Jesus e apresenta um problema muito grande que ele tinha. Era um homem importante, era um homem religioso, e olha que um judeu chegar e se prostrar diante de Jesus é porque a fé daquele homem estava muito grande. Havia um problema muito sério. Aqui não havia lugar
para a arrogância, para a soberba. Aquele homem estava precisando muito de Jesus. E só havia um lugar para confiança, só confiança em Jesus. Só Jesus poderia resolver a questão daquele homem. E conhecendo as Escrituras, ele sabia que nós não podemos confiar no próprio braço. Lá em Jeremias 17,5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho visto esse versículo sendo usado de forma errada. Eu vou explicar por quê. É claro que a gente tem que confiar nas pessoas com muito cuidado, né? A gente tem que ter cuidado mesmo. A Bíblia mesmo fala que você não deve ser fiador de ninguém, essas coisas a gente precisa ter cuidado. Mas este versículo eu tenho ouvido as pessoas dizerem até nas redes sociais que eu não posso confiar no meu irmão porque aqui está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. O versículo não está dizendo isso. O versículo está dizendo: maldito é o homem que confia na sua força. Então maldito seria o Paulo se ele confiasse no seu braço. Então maldito é o homem que confia nele mesmo. Maldito é o homem que bota confiança em si. É esse que é maldito, né? Então, nesse versículo pelo menos, não tem nada a ver com o seu irmão lá, com o seu próximo. Maldito o homem que confia no homem, nele mesmo, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aquele homem certamente conhecia as Escrituras, ele era um líder religioso. E onde deve estar a nossa confiança? O Jeremias registra 2 versos seguintes: bendito o homem que é o Senhor. Está lá em Jeremias 17,7. Então maldito é o homem que confia nele mesmo, e bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então eu não posso ter esperança em mim mesmo. Isso é maldição. Eu preciso ter confiança, a esperança no Senhor. E Jairo então prostrou-se aos pés de Jesus. E nós vemos nesse ato entrega, nós vemos nesse ato dependência, nós vemos nesse ato submissão. E ele pede a Jesus: chega até minha casa. O que significa esse pedido? Veja, um homem importante querendo que Jesus vá até a sua casa. Quem você chama para ir à sua casa? Alguém que você conhece, alguém que você confia, alguém íntimo, um amigo? Você quer falar? O que significa chamar Jesus para ir à sua casa? Quando você chama Jesus para ir à sua casa, a primeira coisa você tem que ver como é que está tudo lá, né? Sabe aquela coisa de você recebe alguém em casa e diz assim: olha, não repara a bagunça? Muitas vezes nós temos medo de convidar Jesus porque nós pensamos assim: puxa, mas está uma maior bagunça o meu coração. Agora deixa eu dar uma notícia para você: essa bagunça do coração ninguém pode arrumar senão Jesus. Então você deve convidar Jesus para ir à tua casa, ao teu coração, mesmo com toda a bagunça que ele está lá. Porque quem vai arrumar é Jesus. Quem vai botar em ordem é Jesus. E a filha de Jairo, de 12 anos, estava enferma. Mas veja, eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Antes de Jesus responder alguma coisa, ele começou a caminhar com aquele homem, mas houve uma interrupção no diálogo dele com Jairo. E Jairo agora tem a oportunidade de receber de presente de Jesus uma lição de fé de uma mulher que estava doente há exatos 12 anos. Veja, a filha de Jairo, doente, ela tinha quase 12 anos de idade. Essa mulher estava doente com enfermidade havia 12 anos. Então Jairo ganha de presente essa aula de fé, ao vivo e a cores. Veja aí dos versos 43 a 48. Então esse diálogo de Jairo com Jesus é interrompido por essa mulher. Veja o verso 43. E uma mulher, então Jesus ia caminhando com a multidão e Jairo, chega uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou a orla de seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam e dizes: quem é que me tocou?
E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja, uma mulher exerce fé genuína, ela enfrenta uma dificuldade muito grande de vencer a multidão de pessoas, ela tem um objetivo, o objetivo dela é tocar as vestes de Jesus. Ela estava enferma há 12 anos, ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos e nenhum deles conseguiu resolver o seu problema. Enfim, ela consegue tocar as vestes de Jesus, a hemorragia que persistia anos por anos cessou imediatamente, Jesus reagiu: quem me tocou? E a multidão ficou atônita. Mestre, como assim? Todos te tocam. Como assim, quem me tocou? Mas veja, a mulher trêmula e prostrando-se diante dele declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. E Jairo ali presente, assistindo tudo isso. E Jesus disse à mulher: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Depois dessa aula de fé que Jairo presenciou, Jairo estava ali presenciando a cura dessa mulher. E agora eu fico imaginando aqui, depois desse episódio, Jesus se volta para Jairo e diz assim: do que a gente estava falando mesmo? Qual era mesmo o seu problema? Mas antes de reiniciarem a conversa, chega alguém da casa de Jairo e anuncia: a tua filha está morta. No verso 49 isso, a tua filha está morta. Dá para imaginar a força dessa frase? A tua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Agora Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Vamos lá para o texto. A partir do 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes de sinagoga, quer dizer, de Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os para fora, pegando-lhe na mão, chamou-a dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que dessem-lhe comida. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Veja que maravilha! Ninguém diz: a tua filha está morta. Jesus diz: não temas, crê somente. Como se ele estivesse dizendo assim: você acabou de ver o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Você consegue crer depois de ter visto essa aula de fé? Crê somente e ela será salva. Veja este e. Este e significa uma consequência. Se você crer, ela será salva. Sabe por que é preciso crer? Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele botou todo mundo para fora. Quem pôde ficar ali dentro? Ele, Jesus, os pais da menina, o pai e a mãe dela, Pedro, Tiago e João. Ele tirou todo mundo. Por quê? Todo mundo ali, aquele povo não cria, estavam rindo dele. No milagre do fluxo de sangue, aconteceu esse milagre no meio de todo mundo. Aqui, Jesus colocou todos para fora. Eles estavam rindo quando Jesus disse que ela apenas dormia.
Não choreis, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E o resultado, riram-se dele. Mas ele tomou a menina pela mão e disse, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente, comeu, e seus pais ficaram maravilhados. Se essa fosse uma história infantil, a gente poderia terminar assim: e foram felizes para sempre. Mas essa não é uma história infantil, trata-se de uma lição de fé, uma lição que precisamos aprender e aplicá-la na nossa vida. Então nós vamos concluir com algumas ponderações. Nós vimos nessa história pessoas de posturas diferentes. Veja, a postura de Jairo: creu em Jesus e por isso foi procurá-lo. A postura da mulher do fluxo de sangue: creu em Jesus. Para isso, bastava um toque, e ela foi atrás desse toque nas vestes de Jesus. A postura da multidão: mesmo presenciando o milagre da mulher, não teve fé. Acredito que muitos assistiram outro milagre, mas pelo texto não dá para a gente saber se foi todo mundo, mas riam-se dele. Essa palavrinha, riam-se dele, no grego significa, está mais voltado para ridicularizar. Foi isso que fizeram com Jesus. E a postura dos da casa de Jairo? Não se relacionavam com Jesus, não sabiam de que Jesus era capaz. Veja, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Eles não conheciam Jesus, eles não sabiam o que Jesus era capaz de fazer. E eu quero fazer um apelo a você. Você viu o resultado da fé daquela mulher do fluxo de sangue, você viu o resultado da fé de Jairo, e eu te pergunto, qual é a tua postura diante dessa lição de fé? Dá para seguir essa frase aqui, olha: não temas, crê somente. Você crê em Jesus? Você crê que o Jesus que curou a filha de Lázaro, o Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, o Jesus que tem curado tantas pessoas, você acredita que Ele pode te curar? Talvez você diga assim: mas eu não estou doente. Sabe que nós, o ser humano, tem uma doença muito grave, que chama-se pecado. Essa doença é tão grave que ela leva à morte. A primeira morte todo mundo vai passar, todo mundo vai perder esse corpo aqui, vai perder esse fôlego de vida. Mas a segunda morte vai ser trágica, a segunda morte vai ser a separação eterna de Deus. Se você crê em Jesus, você pode publicar a sua fé, você pode declarar: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. E se você ainda não fez isso, eu quero convidar você a entregar o teu coração a Jesus. Abra o seu coração a Jesus. Aliás, se Deus falou ao teu coração, creia em Jesus. Não creia apenas aqui com o intelecto, mas creia com o teu coração. Entregue o teu coração a Jesus. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Deus querido, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero te honrar.